Olá, eu sou Margarete Barreto. Estamos aqui no podcast Segurança e Cidadania. Hoje é uma honra que nós recebemos aqui a doutora Silvana Campos, advogada especialista em Direito Civil e Direito das Mulheres. Doutora Silvana, é um grande prazer ter você aqui conosco para falar sobre o direito das mulheres. Muito obrigada por sua presença. Quem agradece sou eu. Muito obrigada pelo convite. A honra é minha de estar aqui. Muito obrigada. Doutora Silvana, hoje a gente vai conversar especialmente sobre assédio de mulheres em transporte público, que é uma preocupação das mulheres que vão para o trabalho, vão para a escola, vão para a faculdade. Isso é uma realidade que as mulheres têm enfrentado, né? Eu gostaria de saber, especialmente assim, houve um aumento de denúncias de assédio nesses locais públicos, tanto por mulheres como outras populações vulneráveis? Sim, o aumento foi muito grande, as pesquisas são constantes, a preocupação também. Aumentou em 78% o caso de assédio de todos os tipos, especialmente contra as mulheres e em especial em transporte público, metrô, ônibus. E assim, quais são os tipos de assédio mais comum? É assim é uma abordagem mais assim sexualizada ou é realmente as pessoas que encostam nas mulheres, que acabam tendo momentos de prazer com as mulheres dentro do ônibus? É isso que está acontecendo? É o assédio moral que ele é caracterizado justamente por isso. Eles ficam encostando o metrô, dependendo do horário, as pessoas ficam muito juntas. Então, eles passam, esbarram, encostam. Sim. Todo tipo de abordagem física. Ou fica falando palavras sexuais no ouvido, baixinho. E não tem, a mulher normalmente não tem nem como trocar o local, porque a lotação é muito grande e ela acaba ficando constrangida por passar por isso. Sim. Ela nem tem como sair do local e também não quer fazer um alarme, porque a mulher ainda, intimamente, ela tem aquela culpa que ela provoca. Será que vão achar que eu provoquei, que eu dei confiança? Será que é a minha roupa? Então, o assédio moral é em primeiro e o sexual em segundo. Sim. Então, assim, você está me falando que a mulher também se sente muito culpada, como em todas as outras agressões que ela sofre, né? Que ela se sente culpada por estar sendo abordada de forma violenta, né? Não só pelo contato físico, mas também com palavras. Então, você está dizendo assim que assim, eu já andei bastante em transporte público, a gente sabe, é muito lotado, as pessoas estão ali, dependendo dos horários de pico, tem bolsa, tem um monte de coisa, as pessoas, a superlotação desse transporte que traz um desconforto para a mulher que já trabalhou o dia todo. Ainda, além disso, ainda tem essa abordagem sexual dentro do transporte público, né? Exatamente. E a mulher, sim, é até mesmo cultural, vem da avó, vem da mãe, que a culpa é sempre dela. Se existe a violência física em casa, por exemplo, do marido, ela, em determinados momentos, ela mantém, porque ela acha que ela está falhando em alguma coisa. Como no transporte, será que eu estou com a roupa adequada? É meu corpo, é meu jeito? Será que eu olhei diferente? Então, existe uma culpa interna, mas isso já vem e aí vem de gerações. Já é uma construção social, Exato. Na verdade, né? Da mulher sempre se sentir culpada dela ser agredida. A gente vê isso também no ambiente doméstico, quando a mulher é agredida ou o marido é agressivo, ela sempre procura, nossa, o que será que eu fiz, né? Ela está sempre se perguntando qual foi a atitude dela que desencadeou isso, né? A gente Exatamente. já é uma coisa cultural, né? A gente precisa realmente mudar essa cultura, né? A cultura do assédio, da violência contra a mulher. A gente estava falando antes de começar a gravação de como a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais próximas, mas o que aconteceu? As pessoas que mais sofrem com a violência e com esse rescaldo de pós-pandêmico
são as pessoas mais vulneráveis. Então, é a mulher, é os filhos, são as pessoas idosas, né? Que hoje a gente tem muitos idosos que são arrimo da família, é com a aposentadoria do idoso que toda a família se sustenta, mas o idoso é maltratado em casa ou colocado num abrigo que não tem condições de tratá-lo, né? Por um valor muito baixo, e a família acaba se vivendo com a renda desse idoso, né? Então, são questões que a sociedade está doente, né? Porque a família... Se a gente não gosta nem das pessoas próximas da gente, vai gostar de quem, né? Se você não respeita nem sua mulher, nem seu filho, nem seu pai, sua mãe, quem que você vai respeitar, né? Então, a gente fala de índices de violência, mas se a violência está começando em casa, como é que você quer que a sociedade diminua esse índice, né? Exatamente. Em específico aos idosos, muitos filhos e netos fazem consignados sem o idoso ter ciência, porque é em caixa eletrônico. E aí aquele salário diminui demais e não sabe por quê. Quando vai fazer a pesquisa, é consignado que o idoso sequer teria condições de usar um aplicativo para fazer esse consignado. Em apuração sempre é alguém da família. Com relação à violência da mulher contra crianças, as mães de hoje já ensinam os filhos, é daqui para frente que isso muda. Por exemplo, eu tenho uma filha, acabou de completar 18 anos, e desde muito pequena eu fiz questão de ensiná-la, de mostrar até, porque eu atuo nessa área, e para que ela nunca se sujeite a isso. Porque eu tenho uma frase que diz o seguinte: a primeira vez que acontece, a mulher é vítima. Da segunda para frente, é opcional, ou é copartícipe, ou ela não tem a coragem de ir sobreviver sem aquele marido, porque a maioria das vezes ela não tem uma casa para ir, ela ou os filhos, ela não tem uma renda e não vai conseguir viver com uma pensão que hoje é arbitrada em meio salário mínimo, quando muito, se não 30%. Então, realmente, ela se sujeita a esse tipo de violência, ao tipo de assédio, muitas vezes sexual dentro de casa, uma agressão sexual, por conta dessas coisas mal resolvidas, mas que já vêm dos antepassados. Na verdade, a gente precisa ensinar as nossas meninas, as nossas adolescentes, que elas são donas da sua vida, né? Eu costumo dizer que a gente não pode deixar outra pessoa dirigir o volante da nossa vida. Eu acho que assim, se eu tivesse uma coisa para dizer para uma menina, para uma moça hoje, é justamente isso. A educação, né, e o trabalho nos tornam livres, né, donas da nossa vida para dirigir o carro para onde a gente quer, né? Então a gente só fica numa relação que não é positiva, que é violenta, se realmente você não quer sair, porque a educação e o trabalho te dão condições de você sair, né? Exatamente. E se não tem o apoio emocional, porque às vezes a pessoa tem uma cadeia emocional com essa pessoa, buscar ajuda, né? Existem médicos, terapeutas que conseguem fazer essa libertação mesmo psicológica, né? Sim. A violência patrimonial, ela entra aí também. Sim. Porque a mulher, ela depende muito da independência financeira para conseguir tocar a vida dela. E é isso que tem que ensinar para as meninas de hoje. Olha, vá estudar, vá fazer sua vida, vá arrumar um trabalho que você se sustente para que você não precise passar por nenhum tipo de violência. Exato. E na primeira já tem que tomar as providências, porque as mulheres até tomam as providências, mas depois elas não sustentam, quando a cabeça fica um pouco mais fria, aí elas já não querem mais, aí elas acionaram o judiciário, a polícia, as medidas protetivas e aí não quer mais. Então aí são entrelaçadas as providências. A ajuda existe, mas elas têm que querer, né, aceitar o que é proposto. Sim. E você me diz assim, a gente voltando para esse contexto de violência dentro do transporte público, qual que é o papel das autoridades e até da sociedade? Porque eu acho que assim, não existe mudança só com lei, né? Se a sociedade civil não se empenhar,
a gente não vai mudar, né? O que você, doutora, propõe, né? Que a gente está numa casa propositiva, né? Nós estamos numa casa de leis. O que você acha? Qual que é o papel das autoridades e da própria sociedade civil? É não tolerar esse tipo de abuso. Já começa aí, né? A gente não achar isso normal. E quais são os outros passos que a senhora indica para a gente? Olha, providências imediatas e de baixo custo, porque hoje tudo se fala, tudo tem que passar por dinheiro, o dinheiro as providências vêm entrelaçadas com isso. De imediato, câmeras nos vagões, de todos os lados, para que se pudessem, olha, você está sendo monitorado, isso inibe, não acaba, mas eu acredito que diminua. Sim. Segunda providência, os outros homens que estão nos vagões, as mulheres, quando o vagão é só de mulheres, ao notar, precisa tomar a providência. Precisa apertar o botão, precisa parar na próxima parada e chamar a segurança de lá. É exatamente pedir a providência imediata. Sim, porque assim, a gente vê muita gente que assim, quer o direito, mas depois tem preguiça de exercê-lo. Vamos falar o português claro. Porque isso dá trabalho, né? O exercício do direito, até você ter a garantia desse direito, quando ele é violado, dá trabalho, né? Moroso. É moroso, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que isso ainda requer tempo, né? Requer depoimento, requer na verdade, um comprometimento, né? Sim. Eu acho que quando a gente fala isso, é a mesma coisa. Você falou da sua filha, eu falo da minha netinha, que tem 2 anos, quase 3. A gente vai pensar em deixar o mundo melhor para essas moças, para essas crianças, né? Isso é que nem você veio aqui... Você está dando o seu tempo, que é precioso, né? Você vem aqui de graça, vem aqui falar com a gente, dando o seu conhecimento. Então, requer tempo, né? A pessoa tem que apertar o botão, tem que ir para a delegacia do metrô, que tem delegacia no metrô. Hoje, o sistema de câmeras está muito mais avançado que antigamente. Nós temos a possibilidade de fazer um reconhecimento facial. Então, saber quem são as pessoas que estão fazendo isso nos vagões. Hoje, a possibilidade de indicação, o que há 10 anos atrás era uma investigação difícil, né, pela quantidade de pessoas que passam pelo sistema, hoje é uma coisa muito mais simples. Então, se as mulheres começarem realmente a denunciar, a polícia fazer o seu papel de investigar e identificar as pessoas, isso é uma coisa que pode acabar, não vamos dizer acabar zero, que é muito difícil a gente falar de crime com índice zero, mas de ter uma situação mais aceitável, né? Porque assim, o crime ele existe, mas ele não é... Tem índices que são inaceitáveis, né? Sim. Como o da violência doméstica, como esse assédio. Porque a gente não pode esquecer que todas essas violências contra a mulher, ela traz impactos psicológicos e sociais, né? Sim. Então, existe um adoecimento dessas mulheres, e como a gente fala tudo em dinheiro, se não for por amor que seja pelo dinheiro, essas mulheres adoecidas trabalham menos e dão mais prejuízo para o Estado. Então, se a gente for pensar num termo não de... que nós não estamos falando isso, né? Nós estamos falando de empoderamento feminino, nós estamos falando de mulheres que possam usar o transporte público despreocupada. Mas se a gente não for falar disso, se a gente for falar de dinheiro, o Estado está perdendo porque as mulheres estão produzindo menos quando elas estão impactadas psicologicamente ou até socialmente, né? com esse assédio. E um detalhe, ela adoece e adoece a filha, porque a filha, ao ver a mãe passar por aquilo, vai levar um trauma para a vida toda. Então, as gerações ficam adoecidas quando se trata de qualquer tipo de abuso contra a mulher. E a doutora falou, a polícia faz a sua parte, a polícia investiga, sim, mas o judiciário tem que ter a contribuição dele firme para não soltar para responder em liberdade e para condenar, ter condenação exemplar. Porque os próximos têm que ter medo de alguma coisa. Exato.
Olha, não, eu vou lá, eu pago uma fiança, não tem prova, eu vou conseguir. Não, não vai. O judiciário vai manter, mas não tem lugar na prisão. Vai colocando. Tem que haver a contribuição de todos. Na verdade, esse paradigma, né, de mulheres sendo vítima é uma coisa que a gente está vendo na sociedade, né? Já tem 40 anos da Lei Maria da Penha e ainda com condenações assim tímidas, né? A gente vai falar, porque infelizmente nós temos uma estrutura de poder, né, masculina, né? Sim. Então precisamos mudar isso, né? Sim. Isso é uma luta diária para nós mulheres, né? Eu imagino, eu não sei que ano a senhora se formou, mas eu estou lutando nisso. Eu falo, né? Faz 31 anos que eu sou delegada e 31 anos de luta também, porque é uma carreira, apesar de ter mulheres, existe um teto de vidro, né? Que as mulheres até são promovidas à classe especial, mas depois para chefiar é uma coisa muito mais difícil. Então, eu não consigo ver que uma pessoa possa chegar ao topo e não comandar, né? Eu estou tendo o desafio de comandar uma região atualmente e é uma coisa que eu queria muito antes de me aposentar, então eu esperei bastante tempo para isso acontecer. E vejo que outras mulheres também passam por essa mesma condição, né? Às vezes elas são promovidas e elas viram assistentes de algum diretor ou de algum seccional, mas acabam não assumindo o posto, né, de comando. Eu tenho 31 anos de formada, eu sou formada de 1994, onde hoje é mais comum, hoje tem mais mulheres advogadas formando do que homens, mas na minha época era o contrário, e já passei por todo tipo de desafio, até de cartório, eu chegar em determinados cartório e o diretor do cartório falou, olha, eu não atendo, em outro estado, não atendo advogada mulher tem que ficar em casa cuidando da família. Virou as costas e não me atendeu. Tive que pressionar com corregedoria, com a promotoria, para ir alguém me atender num cartório de um outro estado. Então, assim, até hoje, já, por óbvio, me posiciono, já é uma carreira diferente, 31 anos, né? Advogando, a gente já se sai melhor nas situações, Sim. Mas ainda passo por algumas determinadas situações que é isso, olha, tá, você sabe, mas aqui a preferência é por homem. Então é bem complicado. Não, isso fica bem claro no nosso dia a dia, Fica. né? Eu acho que é bem claro. É que a gente está abrindo o caminho para outras mulheres, então o nosso peito está mais arranhado, eu acho, né? Tá. Eu queria que você falasse, eu acho assim que o importante na conscientização de violência, principalmente a intrafamiliar, que a prevenção e a educação são as coisas mais importantes, né? É muito difícil fazer prevenção, né? A polícia fazer prevenção, porque a gente não entra na casa da pessoa, né? Então, a gente precisa de medidas, às vezes preventivas, cartilhas, campanhas, né? Ações educativas, mas a educação como um fator que transformador, né? A senhora também acredita na educação como um fator transformador, né? Sempre. Educação e respeito acima até da graduação, da formação escolar. Porque se for ensinado, se nossas crianças, se as pessoas, mesmo adultos, tiverem a conscientização do que é o respeito contra as pessoas, contra as mulheres, contra os idosos, não precisa de lei, porque é o respeito, é respeitar o próximo. Inverte, coloque-se, o assediador, coloque-se na posição da pessoa assediada. Ninguém gostaria, mas isto é um exercício. Eu faço parte, eu sou presidente do projeto Mulher, da cooperativa Sicredi, da cidade de Brodowski, e lá nós fazemos projetos mensais, e um deles, desse ano, foi justamente uma campanha para conscientização sobre a violência doméstica. E eu acho assim, às vezes o homem tem uma dificuldade enorme de se colocar no lugar da mulher, né? Mas assim, se ele colocar no lugar a mãe dele, a filha dele,
talvez consiga repensar essa violência, né? Porque da mesma forma que ele está agindo com a esposa, um outro agressor, a filha assistindo aquilo, acha um comportamento aceitável. Então, ela pode começar a achar aceitável esse tipo de comportamento. É justamente o que você ensinou ao contrário à sua filha, que é inaceitável e que já na primeira atitude, ela teria que tomar uma atitude. Então, eu acho isso muito louvável, porque assim, através desse pensamento de que a violência doméstica não é aceitável, porque a gente viveu momentos em que você era falado, né? Colocar a colher em briga não colocar a colher em briga de marido e mulher, que isso não era assunto das outras pessoas. E, na verdade, porque assim, a gente vê, quando uma mulher é agredida ou quando uma mulher é desrespeitada, isso acaba impactando a vida não só dela, mas de toda a família. Eu costumo dizer que quando uma mulher está bem e acaba indo para o mercado de trabalho, ela traz para a casa dela uma comida melhor, uma educação melhor, porque ela pensa na família. É harmonia. A harmonia, na construção desse lar, né? Sim. E um homem, às vezes, quando ganha mais, ou quando fica endinheirado, uma das primeiras coisas que ele faz, ele troca de esposa. Como se a mulher fosse um objeto, um troféu, né? Que ele, como está mais empoderado, ele pode ter uma mulher, entre aspas, melhor. Isso. Então, assim, quando você empodera as mulheres numa sociedade, você constrói uma sociedade melhor para os filhos, para as pessoas, né? E esse papel desse homem, a gente precisa repensar, né? Esse papel masculino, até onde ele vai, o que esse homem quer construir na vida dele, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas são muito show-off, né? Então, assim, as profissões hoje que dão status é você ser influencer, né? Ou você ser jogador de futebol. Foi-se o tempo que ser um advogado, ser um médico, né? Ou ser um filósofo era uma profissão de expressão, né? Exato. E, então, a gente está já com essa sociedade adoentada, né? Então, aí fica muito mais fácil as mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade social, elas serem excluídas, né, dessa sociedade, né? Eu participo, eu tenho processos e faço tribunal do júri. E uma das coisas que eu começo falando, porque às vezes tem mais homem do que mulher, eu digo que vamos inverter os papéis. E se fosse a tua filha, a tua neta, a tua mãe, a tua irmã, coloque-se no lugar. Você procura que eles façam um exercício de empatia. Exatamente. E você acha que funciona? Funciona. Funciona. Que coisa boa. Funciona porque tudo a entonação da voz, o jeito que fala, é o treino, é a experiência que a gente tem, mas funciona. Agora, a doutora falou que a mulher que, por exemplo, sofre uma violência doméstica em casa, a filha dela, normalmente, não é regra, né, mas é a maioria, se ela sofrer algum tipo de violência, por exemplo, a mulher acha que o marido ficar gritando com ela não é uma violência. Não é para alterar a voz, não é para gritar. Isso é um assédio psicológico. Ele quer ganhar ou ele quer calar pelo grito. E ele é mais forte e a tendência da mulher é abaixar a cabeça e ouvir. Essa filha vai achar que um grito, que um desrespeito não é nada. Não, isso não é violência. E vai se agravando até chegar em vias de fato. Quantos homicídios nós temos por aí? Isso é uma coisa que a gente precisa falar, doutora, que assim, as mulheres que sofrem violência, elas estão no caminho do cemitério. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes elas não têm medo. E elas estão morrendo um pouquinho a cada dia, até um dia que esse homem se destempera de vez e acaba cometendo um crime de feminicídio. Isso é uma coisa real, né? Real. Tem muitas mulheres morrendo. E eu acho assim, importante que a gente fale. E a importância também da participação da comunidade, das redes de apoio, né?
dessa mulher não se sentir sozinha nessa decisão, às vezes de romper com a violência, porque é uma decisão difícil. Eu costumo dizer que ela não tem só uma relação profissional, né? Que se fosse profissional, com certeza ela sairia disso, mas ela tem uma relação de amor, né? Construir um sonho com essa pessoa, mas é um sonho que vai te levar à morte, né? Vai. E a medida, eu sempre digo, a medida protetiva não é garantia de nada. Olha, eu tenho uma medida protetiva. Não serve de nada, infelizmente. Ela amedronta, quando muito, na primeira semana. É fato que tem mulheres com vários boletins de ocorrência, medida protetiva interminável por tempo, e morre. Morre. Porque assim, eles têm a gente tenta criar mecanismos de acompanhamento dessa medida protetiva, mas ninguém é Deus, né? A gente tem um policial para não sei quantos mil habitantes, então ela tem que ter consciência que o caminho é da morte. Doutora, eu queria, para a gente encerrar, que a gente está quase encerrando o programa, o que a senhora acha que a gente precisa fazer para avançar no combate ao assédio? Informação é a palavra-chave. Informar tudo que é assédio, tudo que não pode, desde o grito até a violência física, informar o idoso, a criança, a mulher, informar a todos. A informação é o principal caminho, seguido da educação que vem de dentro de casa, não é a escola que vai educar nossos filhos. Sim. Somos nós. E do respeito, que isso teria que ser com todos, infelizmente não é. Mas a informação, aqui na minha modesta opinião, informar as pessoas do seu direito e para que ela não pare, não basta fazer um boletim de ocorrência. Você tem que levá-lo para frente e ir até a punição. Não basta uma medida protetiva. Você tem que realmente querer cessar, porque faz a medida protetiva, daí um mês faz as pazes, e daí a pouco está apanhando ou morrendo novamente. Informação. A informação ela não custa tão cara, porque tudo, mais uma vez, né, voltamos na parte financeira, informação. Rádio, TV, jornal. Hoje a internet é de graça. Hoje temos aí, basta a boa vontade. Acredito eu que pela informação e a educação diminua, não acabe, mas diminua. Doutora Silvana Campos, foi um grande prazer te receber aqui. Você trouxe isso, informação, você trouxe o respeito para nós, porque assim eu vejo você muito amorosa nessa transmissão desses valores que você acredita e que são valores que eu acredito também. Eu acho que tudo vem da educação, do respeito e da consciência dos direitos. Muito obrigada. O microfone do nosso podcast está sempre aberto a você. Quando você tiver alguma novidade, venha nos contar. Vai ser muito bom te receber de novo. Muito obrigada. Honrada pelo convite. Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição. Precisando, nos veremos novamente. Muito obrigada. Obrigada.